Olá, boa tarde. Está na pauta do plenário o projeto que muda regras aplicadas às eleições e a partidos políticos. A repórter Isabela Dutra traz os detalhes do texto e a opinião dos parlamentares. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Esse projeto esteve na pauta do plenário da semana passada, mas os senadores consideraram que tiveram pouco tempo para analisar e debater o projeto, então eles obstruíram a votação. Com isso, ele foi retirado de pauta e colocado novamente na pauta do plenário de hoje. André, esse projeto divide bastante as opiniões dos senadores. Entre outras mudanças, ele abre exceções para os limites de gastos de campanhas. Ele aumenta o valor a ser repassado para os partidos políticos. Ele permite, por exemplo, que os partidos usem os recursos do fundo partidário para contratar advogados que defendam candidatos envolvidos em ações penais e por improbidade administrativa. Ele reduz o valor a ser bloqueado pela Justiça Eleitoral para o acerto de multas e autoriza que esse dinheiro seja usado para o pagamento de juros, compra ou aluguel de imóveis e impulsionamento de conteúdo na internet. A proposta também permite o pagamento de passagens aéreas com recursos do fundo partidário para pessoas não filiadas ao partido, mas que vão participar de eventos, congressos, reuniões, convenções e palestras. Ele altera ainda regras relativas à prestação de contas dos partidos. Para que ele possa valer para as eleições municipais do ano que vem, ele tem que ser aprovado até um ano antes das eleições. Então, ele deve ser aprovado e publicado até outubro deste ano. Até outubro, daqui a pouquinho. André. Vamos fazer uma obstrução total a qualquer tentativa de votação. Em primeiro lugar, há um acordo no Colégio de Líderes que qualquer matéria que vá ser votada no Senado tem que passar em pelo menos uma comissão. E não passou em nenhuma. Esse projeto já foi um substitutivo apresentado às pressas lá na Câmara, votado de forma assodada, e ele tira todas as possibilidades de um controle maior em relação ao gasto com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Eleitoral. Esse projeto que está em tramitação aqui não discute valores de financiamento de campanha, ele apenas dá as diretrizes, o formato de como esse recurso poderá ser utilizado. Mas é preciso que fique claro que esse recurso deve ser utilizado para o financiamento de campanha, para candidaturas, mas sem a possibilidade de uso desse recurso para o financiamento de atividade profissional, por exemplo, de advogado, para defender alguém que é acusado de crimes. Viu como esse projeto divide realmente opiniões, não é, André? Então, o relator, o senador Weverton, ele defendeu que o projeto realmente volte para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para o plenário e disse que vai defender essa tramitação na reunião de líderes que começa daqui a pouco aqui na presidência do Senado. O relator disse também que vai retirar do texto os pontos mais polêmicos. André? Vários pontos polêmicos que nós vamos resolver no nosso relatório. Uma questão dos advogados, né? Então vai ficar bem feito para que deixe claro que advogado será contratado para o processo eleitoral, que trata a questão eleitoral daquela eleição que ele trabalhou, que o partido e que todos viveram. A questão da inegibilidade, nós vamos também deixar resolvido, construir esse entendimento aqui com o líder do governo, para deixar resolvido a questão de que candidatos só se inscrevam na eleição se estiverem aptos, como todos nós fizemos na eleição passada. Passamos pelo crivo da lei da ficha limpa. O fundo eleitoral não é tratado nesse projeto. As pessoas acham, foi dito que seria aumentado, não se trata disso nesse projeto. Esse projeto diz, tira-se os 30% das emendas de bancadas e aquele recurso que era destinado através das inserções partidárias. Aquilo ali acaba. As inserções voltam dos partidos nos anos que não são de eleição e o orçamento do fundo é tratado na Comissão de Orçamento, na LOA, na Lei de Orçamentária Anual, que é onde sempre era para ter sido tratada. Ela não pode ser tratada na lei de partidos. Hoje, na reunião de líderes, nós iremos defender, eu conversei com vários líderes partidários, iremos defender junto ao presidente que, apesar do projeto estar pautado para o plenário, nós vamos defender que seja discutido amanhã na CCJ, logo após a leitura do PGR, já entrar como primeiro item de pauta para nós discutirmos na CCJ e aí sim, amadurecido o projeto, nós estaremos com condições de levar ao plenário.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, também se pronunciou sobre o projeto pelas redes sociais. Vamos ver aqui no telão. Ela disse: você concordaria com um projeto que dificulta a transparência e a fiscalização dos recursos do fundo partidário e eleitoral e que permite o uso sem limite de valor desse dinheiro público na contratação de advogados para a defesa de partidos e políticos? E também completou: pois esse projeto existe e está sendo votado no Senado Federal. Voto contra. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestou hoje na internet. Ele disse: sobre o PL que altera as regras eleitorais, levarei o tema à reunião de líderes de hoje, 17 de setembro, para o colegiado definir sobre a análise da matéria no Senado Federal. Como presidente da Casa, cabe a mim somente conduzir o processo. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que regulamenta as associações de municípios. O texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, mais de 300 associações de municípios estão em funcionamento no país. É uma forma de defender interesses comuns. Mas, na prática, essas associações não são regulamentadas. A proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos prevê normas para que elas continuem existindo com respaldo jurídico. Há uma prática já difundida de os municípios se unirem em associação civil sem fins lucrativos para o compartilhamento de experiências e a defesa de assuntos de interesse comum. Um dos principais entraves hoje existentes para o funcionamento seguro das associações de municípios é a falta de previsão legal expressa sobre sua característica jurídica. Destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça que, não obstante, reconheçam a possibilidade da existência dessas entidades. Apontam para limitações de seus poderes, como a representação judicial e extrajudicial dos municípios. De acordo com a proposta, as associações de municípios deverão se submeter ao controle externo dos tribunais de contas. Além disso, elas deverão disponibilizar pela internet os relatórios financeiros e os valores das contribuições pagas pelas prefeituras. O presidente de honra da Confederação Nacional dos Municípios comemorou a aprovação. Segundo ele, essa era uma reivindicação antiga dos municípios. É uma associação privada, mas que recebe recurso público. Por isso que nós propugnamos por esse marco, para não ter dúvidas sobre isso, porque agora as entidades que existem vão ter 2 anos para se adequar a essa lei. E aí é rígido e tem que ser cumprido. Então nós propugnamos para regular o ambiente e dar mais estabilidade jurídica e segurança para quem está dirigindo as próprias entidades e a população possa saber onde é que o dinheiro dele está sendo aplicado. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também um projeto de lei que permite o uso dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços em Telecomunicações na cobertura do sinal de telefonia celular em 100% dos distritos brasileiros com mais de 1.000 habitantes. Segundo o autor do projeto, senador Jader Barbalho, a regra em vigor não obriga as operadoras a implantar o sinal na totalidade dos distritos da sua área de prestação, somente nas sedes municipais. O texto segue para a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. Reforma tributária. Esse foi o assunto do dia na Comissão de Direitos Humanos. Sindicalistas e estudiosos do tema debateram como é a situação tributária do país e o que deve ser modificado. O sistema tributário nacional é uma unanimidade no país. Ninguém gosta dele. As críticas vão do peso da carga tributária à complexidade da legislação, da injustiça da cobrança, às disputas da guerra fiscal. Uma insegurança jurídica absurda. Tribunal Superior no Brasil trata de matéria tributária dia após dia. E o contribuinte não sabe o que fazer. É o país do mundo que mais se gasta tempo para poder saber qual tributo pagar. São 1.958 horas médias gastas por uma empresa para cumprir a obrigação tributária acessória. Se perde muito tempo com planejamento tributário e com contabilidade e tudo mais, e isso inibe o investimento e tem esse custo que é
altíssimo. A carga tributária brasileira ela é muito pesada no consumo. E qual é o principal problema que isso traz? Obviamente, a regressividade, a injustiça fiscal. Um trabalhador, um cidadão que recebe até um salário mínimo, proporcionalmente ele suporta uma carga tributária no consumo muito maior do que um trabalhador que recebe 30 salários mínimos. Como seria um novo sistema tributário eficiente e justo para acompanhar o desenvolvimento do país? Nós precisamos de um sistema tributário simples para o contribuinte, transparente para o consumidor e neutro para a economia. Maior urgência, reforma sobre a base do consumo. Em segundo lugar, para minimizar o problema da regressividade, adotar esta medida do IVA personalizado e dar uma isenção personalizada para as camadas de baixa renda. Para este auditor da Receita, o Brasil deve acompanhar a maioria dos países e tributar lucros e dividendos. Ele discorda daqueles que dizem que isso é bitributação e que iniba o investimento. Pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física. São duas personalidades distintas, diferentes. Então, não há que se falar em bitributação se são duas pessoas diferentes. A situação econômica do país pesa bem mais do que na decisão de investimento, do que a isenção eventual de lucros e dividendos. A proposta dele prevê: o empresário que ganha até 50 mil é isento. Então, é isento até 50 mil, passou de 50 mil é tributado, mas só é tributado 70%. Então, num movimento, tributa lucros e dividendos, na outra ponta você desonera as empresas do imposto de renda da pessoa jurídica e ainda corrige a defasagem da tabela do imposto de renda. Foi concluído nesta segunda-feira o prazo para a discussão da reforma da Previdência em primeiro turno no plenário do Senado. Agora a proposta volta para a Comissão de Constituição e Justiça para análise das emendas apresentadas. Até agora, os senadores já apresentaram 77 emendas ao texto da PEC da reforma da Previdência. A previsão é de que o relator, senador Tasso Gereissati, faça a leitura do relatório sobre as emendas na quinta-feira, em uma sessão extra da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta deve ser votada no dia 24. Depois vão ser necessárias mais 3 sessões de discussão para que a matéria possa ser votada em segundo turno em plenário. A previsão é que a votação aconteça no dia 10 de outubro. Existe uma tendência para que a PEC principal não seja mais alterada. Parlamentares criticaram o texto original. Teremos, a partir daí, uma insegurança enorme jurídica, aumento do desemprego, não teremos investimento na doença, a aposentadoria por invalidez, hoje é 100%, passará a ser entre 50% e 60%. Pensão para viúvas poderá baixar para 1 salário mínimo. O atendimento à velhice praticamente desaparece. Essa reforma da Previdência vem acabar, vem aviltar com você terceirizado, com você assalariado, com você pensionista, com você mulher, com você minerador, com você policial, com você professor. Ele acaba com a aposentadoria especial e ainda põe idade mínima. Olha, 40 anos de contribuição, minha gente. Nós sabemos que em 1 ano de carteira formal assinada, ele não fica 1 ano, fica 6 meses. Caso a PEC da reforma da Previdência seja aprovada pelo Senado, já poderá ser transformada em emenda constitucional. Já a PEC paralela vai ter a 5ª e última sessão no plenário na quarta-feira. A proposta traz outras sugestões de alterações na Previdência, como a inclusão de estados e municípios. Os parlamentares já apresentaram 24 emendas, mas o texto ainda vai passar pela Câmara dos Deputados. O senador Eduardo Braga apresentou ontem o parecer da indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. O texto será lido na Comissão de Constituição e Justiça amanhã e a sabatina está marcada para o dia 25 de setembro, quarta-feira da próxima semana. O mandato da atual Procuradora-Geral, Raquel Dodge, termina hoje. Enquanto o nome de Aras está em análise no Senado, o subprocurador Alcides Martins assume o cargo como interino.
O relatório foi apresentado pelo senador Eduardo Braga nesta segunda-feira na liderança do MDB. Ele afirmou que o parecer favorável à indicação é técnico, com base no currículo do novo procurador. Braga aproveitou para minimizar o fato do presidente Jair Bolsonaro não ter indicado um dos procuradores da lista tríplice, tradição adotada pelos últimos presidentes. Criou-se, a partir de um certo ponto no Brasil, a tradição de usar a lista tríplice como referência para a nomeação. Mas o presidente da República é que tem, por delegação do povo brasileiro nas urnas, a competência para poder indicar o Procurador-Geral da República. Em sendo aprovado pelo Senado, ele entregará a sua carteira de advogado à Ordem dos Advogados e sairá da sociedade Aras Advogados Associados para que ele possa, com absoluta liberdade, exercer a função de Procurador-Geral, caso seja aprovado pelo Senado da República. A previsão é que o relatório seja lido na quarta-feira, aqui na Comissão de Constituição e Justiça. A sabatina de Aras está prevista para o próximo dia 25. Para ocupar o cargo, o nome do indicado precisa ser aprovado no plenário do Senado. Desde a semana passada, Aras está visitando alguns senadores, mas o nome dele ainda não é unanimidade entre os parlamentares. Eu, particularmente, tomei um susto quando vi que não obedeceria à lista tríplice, mas eu não quero fazer um pré-julgamento. Eu vou analisar com muita atenção todas as palavras, todos os movimentos do candidato, para que a decisão seja uma decisão sensata e boa para o país, especialmente sobre o que ele pensa sobre a Lava Jato. A estagiária Marília Sena foi supervisionada pela equipe de jornalismo da TV Senado. Pode ser votado hoje, a partir das 2h30 da tarde, o relatório sobre a medida provisória que faz novos ajustes na estrutura do governo federal. O texto confirma, por exemplo, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, no âmbito do Ministério da Economia. Já a parte da MP, que pretendia passar a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura, foi impugnada pelo presidente do Senado por já ter sido negada em análise anterior. O relator do assunto, o senador Marcos Rogério, concorda com a impugnação e é favorável às outras modificações propostas pelo Palácio do Planalto. Aquilo que extrapola os limites da constitucionalidade, da legalidade, da razoabilidade, nós estamos afastando. Mas, no geral, o relatório é no sentido da aprovação da medida provisória, dando as condições ideais para que o governo toque a sua agenda dentro de uma reestruturação administrativa que interessa ao Executivo. Veja, essa MP não mexe com a estrutura do Legislativo, ela mexe com a estrutura do Executivo. E a quem compete essa organização? Ao Executivo. Então, o Parlamento aqui só tem que fazer o filtro no sentido de não permitir aquilo que seja flagrantemente inconstitucional. O senador Confúcio Moura apresenta nesta tarde o relatório sobre a MP 890, que criou o programa Médicos pelo Brasil e que tem o objetivo, segundo o governo, de suprir a demanda por esses profissionais nas regiões de difícil acesso em cidades do norte e nordeste do país. Ao todo, são oferecidas 18 mil vagas. Os municípios estão precisando e carentes de preenchimento de suas vagas na atenção básica, nas unidades básicas de saúde. O programa Mais Médico é um programa que teve uma adesão muito grande do país, ajudou também financeiramente os estados e os municípios e estávamos precisando justamente desse novo programa do governo, que é o Programa Médico pelo Brasil. Então, hoje à tarde, às 14h30, eu farei a leitura do relatório. E nós conseguimos absorver grande parte das 366 emendas, muito no todo ou em parte. Conversamos com o MEC, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Casa Civil, as lideranças do governo e os parlamentares mais atuantes na comissão. Essa medida provisória é necessária, é uma medida provisória do governo que ele vai converter em lei de conversão aqui pelo Congresso Nacional. E é de grande importância para o Brasil inteiro, principalmente para os municípios mais necessitados, mais distantes, distritos, áreas indígenas do Brasil.
A Comissão de Educação realiza às 14h audiência pública sobre o programa Futurice, lançado em julho pelo governo federal, com o objetivo de dar mais autonomia financeira para universidades e institutos federais. Reitores e ex-reitores foram convidados para o debate. Mais segurança jurídica e flexibilidade para que as universidades foquem no resultado. Esses são os argumentos utilizados pelo governo para implementar o programa Futurice. A proposta possibilita a formação de parcerias entre União e universidades e organizações sociais. A captação de recursos próprios pelas instituições também é um dos estímulos do programa. Na forma que a gente está propondo, essa fomentação à captação de receitas próprias adicionais ao orçamento público vai dar mais previsibilidade para que a gente faça um melhor planejamento. Por exemplo, a USP é uma universidade estadual, né? E ela teve tanto fomentação à captação de receitas próprias por meio de um percentual do ICMS, mas também se comprometeu a reduzir suas despesas. Os salários dos professores da USP são bem menores do que os professores das instituições federais de ensino superior, e isso fez com que eles focassem mais em pesquisa. Então, no ranking internacional, como por exemplo o Times Higher Education, eles estão em 200, enquanto as instituições federais estão em 600. Os principais eixos do programa são governança, gestão e empreendedorismo por meio de convênios com organizações sociais que ajudariam na administração de recursos. Pesquisa e inovação, por meio das organizações sociais, o programa aumentaria a relação das universidades com o setor empresarial. Internacionalização, universidades e organizações sociais passariam a promover cursos de idiomas para professores a partir de parcerias com instituições privadas, além de intercâmbio entre universidades e bolsas para alunos em instituições estrangeiras. Para isso, haveria mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para facilitar o reconhecimento de diplomas estrangeiros. Mas o programa é considerado polêmico. A perda da autonomia e a privatização são alguns dos quesitos apontados por especialistas como prejudiciais. Mas o Ministério da Educação afirma, não vai cobrar mensalidades e nem privatizar universidades. O principal objetivo do Futurice é fortalecer a autonomia financeira e administrativa dos institutos e universidades federais, por meio do fomento à captação de receitas próprias, para que vá diretamente para as instituições, para que elas também tenham flexibilidade para fazer um gasto mais eficiente, especialmente em pesquisa e em retorno para os nossos alunos. Nós achamos que o que garante a universidade com o interesse público é o financiamento público. Então, essa base de financiamento público é o que precisa sustentar a universidade, né? E, inclusive, não há financiamento privado na universidade, não há relação com entes privados em uma universidade que está sendo desmontada pelos cortes que foram feitos agora. Nenhuma empresa vai se interessar. O presidente da União Nacional dos Estudantes diz que a organização tem interesse no debate. Iago explica que já foram criados grupos de trabalho para avaliar os documentos divulgados pelo MEC. Mas ressalta que ainda existem muitos detalhes a serem esclarecidos, como a criação de um comitê gestor que vai definir diretrizes e assessorar as unidades na governança. Nós não sabemos absolutamente nada sobre qual é a composição desse comitê gestor, né? O MEC apresenta uma proposta com um comitê gestor que estaria envolvido na elaboração, mas principalmente na implementação desse programa e de como as políticas do Futurice funcionariam nas universidades, sem nós sabermos quem serão os componentes disso. Como que esse mecanismo vai, por exemplo, concorrer com as reitorias? Vai ter um poder paralelo? Qual que vai ser a incidência dele sobre a autonomia universitária? Nada disso a gente sabe. O programa ainda não está valendo. O MEC vai apresentar o Futurice ao Congresso Nacional sob forma de um projeto de lei ou um decreto do Poder Executivo. Outras atividades também estão previstas para esta tarde aqui no Senado. Vamos conferir? Às 14h, a Comissão de Meio Ambiente recebe o ministro Marcos Pontes. Ele vem falar sobre a demissão do presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ricardo Galvão foi demitido em agosto depois de divulgar números sobre desmatamento. Um pouco depois, às 2h30, se reúne a Comissão da Medida Provisória 889. Eles farão uma audiência pública sobre a modalidade de saque do FGTS. Essa audiência pública vai ser com representantes da Caixa Econômica e dos Ministérios da Economia e do Desenvolvimento Regional. Também está previsto, na mesma hora, a reunião na Comissão Mista da Medida Provisória 891.
os parlamentares fazem essa medida provisória, ela antecipa o 13º salário para aposentados. Os parlamentares vão votar o plano de trabalho. E às 2h50, 10 para as 3 da tarde, está prevista a comissão mista da medida provisória 893. Essa medida provisória transferiu para o Banco Central o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. E, por fim, às 3h30 da tarde está prevista a reunião, vai ser instalado, aliás, o Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, que tem o objetivo de desenvolver a relação bilateral por meio dos poderes legislativos dos dois países. Uma homenagem do Senado ao cartunista Maurício de Souza, de reconhecimento à sua obra pela inclusão de pessoas com deficiência, está marcada para hoje, no auditório Petrônio Portela, aqui no Senado, a partir das 2h30 da tarde. Personagens da Turma da Mônica e crianças que estudam em escolas de Brasília vão participar do evento proposto pelo senador Eduardo Gomes. O Senado Federal realizará um grande evento em homenagem a Maurício de Souza, o criador de Mônica, Cebolinha, Cascão e tantos outros personagens, e que desde os anos 90 vem criando os personagens inclusivos. Agora Dorinha e Luca fazem parte desse grande time. Então nós iremos homenagear Maurício de Souza e dividir com a sociedade brasileira essa justa homenagem de quem sempre pensou naqueles que precisam de inclusão e que precisam ser reconhecidos pela sociedade brasileira. Participe! Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Está marcada para as 2 da tarde a sessão plenária do Senado desta terça-feira. Obrigado pela companhia e até a próxima.